Olá, galera. Tá? Então, para a gente fechar, fica faltando falar só sobre os ambientes de sedimentação. Então, vamos fechar essa quinzena 14, vamos fechar, né, abordando esses ambientes de sedimentação para definir os principais tipos de bacias sedimentares. Vamos lá para o nosso quadro. Então, vamos falar sobre os ambientes de sedimentação. Então, a primeira característica que a gente tem que lembrar que o ambiente de sedimentação ele depende primeiro de uma depressão no terreno, né? Nós vimos que essa depressão no terreno pode ser criada por uma subsidência térmica, pode ser em função de um tipo de bacia, seja flexural, ou uma bacia rift, ou uma bacia intracratônica, variados tipos, tá? Mas eles estão ligados às condições ambientais, tá? Então está ligado às condições ambientais em que vai se formar. Mas que condições ambientais são essas? É uma planície costeira, né? O ambiente é uma planície costeira. Ou pode ser um ambiente de plataforma continental, ou pode ser uma depressão intracratônica. Então, esse é o ambiente, né? As condições ambientais vão ser influência disso aí. Por exemplo, vai depender, por exemplo, da atividade biológica, que vai influenciar no processo de formação. Então, você tem a atuação de micro-organismos, né? Você tem algum tipo de produtividade orgânica, produção de plâncton, fitoplânctons ou plâncton, alguma coisa do tipo, né? O clima, né, é talvez um dos fatores mais importantes, né? Então, o clima, se você tem um clima desértico, um clima árido, com vento, é diferente de um árido sem vento ou de um árido frio, né? Você tem um ambiente glacial, tá? Um ambiente glacial com degelo, ou um ambiente glacial sem degelo, então isso aí tudo vai ter importância, né? As condições ambientais vão depender também do tipo de água, né? É uma água salobra, né? Uma água doce, né? Uma água salobra, ou é uma água doce, ou é uma água anóxida, ou seja, sem oxigênio, ou é uma água, né, doce. Então, tudo isso vai influenciar, essas condições ambientais, né, vão influenciar diretamente no tipo de ambiente, né? Então, a gente pode dizer que a sedimentação, ela é um ambiente onde você tem um equilíbrio, tá? O equilíbrio entre não deposição, ou seja, não deposita mais, mas também não erode, não tem erosão. Então, onde você não deposita e nem erode. Então, essa condição de equilíbrio é que marca o ambiente de sedimentação. Por exemplo, quando você tem ambientes subaéreos, você tem bastante erosão ainda, né? E um ambiente subaquático, você tem deposição, né? Tudo isso vai ficar representado pelo que a gente chama de fáscias sedimentares, né? As faces sedimentares. O que seriam as faces sedimentares? É um conjunto de características específicas de um determinado local, de uma determinada
afloramento, onde você vai definir, por exemplo, pela litologia, né? Ah, essa aqui é uma face, vamos dizer, arenosa, essa aqui é uma face mais siltosa, então é uma forma de você, né? A geometria do afloramento do corpo rochoso, né? Que tipo de, quais são as estruturas sedimentares que estão presentes ali, então já permite você separar, né, uma face de outra, tá? O conteúdo fossilífero é um outro fator que você pode utilizar como parâmetro para definir uma face sedimentar. Então, dentro de um mesmo afloramento, você pode ter 3, 4 faces diferentes, principalmente faces sedimentares, porque elas são modificam bastante em função de variação de energia do ambiente, variação do meio de transporte. Então, tudo isso, né, fica, né, no registro geológico na forma do que a gente chama de faces sedimentares. Então, é um conjunto de características bem específicas que permitem a identificação, a individualização de uma determinada característica, né? Por exemplo, no ambiente eólico, ou seja, um ambiente onde você tem o vento como um fator predominante, então você vai ter desde situações onde você vai ter desertos arenosos, que a gente chama de ergue, né? Aqueles onde você tem cascalho. Existem desertos que são formados de cascalho, que são os vadi, né? Você tem ambientes de lagos, mas que são lagos efêmeros, ou seja, são lagos que duram pouco, né? São chamados de playa. Né? Você tem clastos angulosos, desertos formados por clastos angulosos, que são chamados de reggae. Então você tem aí diversos tipos, né, de ambientes de sedimentação dentro de um mesmo tipo de ambiente, um mesmo tipo de ambiente. Então você tem um ambiente eólico, mas com faces, né, com características bem que permitem ser individualizadas, que permitem ser separadas de outras, né? As características químicas também são importantes, né? As características químicas, elas permitem fazer uma série de inferências sobre o ambiente, sobre a salinidade, né? A salinidade da água, sobre o pH, né? O potencial de oxidação, o EH, né? A pressão e temperatura. Então, pressão e temperatura. Então, tudo isso a gente permite serem feitos. Características de flora e fauna, por exemplo, pela presença de fósseis, né? De microfósseis. Tá? De uma forma geral, isso aqui nos ajuda, por exemplo, a dar informações sobre a natureza dos agentes de transporte, né? Assim como nos dá informações sobre a área-fonte, de onde é que veio esse material. Tá? Então, de uma forma geral, a gente pode classificar os ambientes, vamos tentar fazer aqui um desenho que dê para a gente conseguir montar alguma coisa. Então, aqui a gente tem, né, um ambiente. Então, você imaginar aqui uma geleira. Essa geleira pode alimentar um lago, como pode correr para o mar. Então, você vai ter situações, né? Vou pegar aqui onde você chega na água.
Então aqui, por exemplo, você tem neve aqui em cima. Então, por exemplo, você tem, vou colocar nome aqui. Então aqui, por exemplo, você tem ambientes glaciais, tá? No sopé das montanhas você pode ter a formação de leques aluviais, tá? Um ambiente lacustre, ambiente fluvial, aqui um ambiente desértico. Então todos esses aqui, por exemplo, são de domínio continental. Você tem os ambientes de transição. Então, nos ambientes de transição, você tem a praia, você tem as restingas, você tem também os manguezais, você tem os deltas, e tem os ambientes marinhos, propriamente dito. Então, você tem o marinho, ambientes marinhos mais rasos, e tem ambientes mais profundos, ambiente de plataforma continental, que é logo aqui embaixo, né, chamada plataforma continental. Você tem ambientes de mar profundo, tá? Então, todos esses ambientes, né, desde o glacial, lá no topo das montanhas, os leques aluviais que são transportados pelos rios, os ambientes glaciais, à medida que o gelo derrete, vai alimentando rios, né, vai alimentando rios e formando lagos, por exemplo. Né? Aqui você tem um rio, né, são ambientes fluviais. Então, todos esses ambientes aí, né, que a gente chama de não marinhos ou continentais, então a gente teria aqui os não marinhos ou continentais, os ambientes de transição e os ambientes marinhos propriamente dito. Beleza? Então, essa divisão aí, essa separação aí que a gente tem dos chamados ambientes de sedimentação. Então, os ambientes vão ser determinados pelas condições ambientais, né, de localização, se está no interior, se está na transição ou se está no mar, vai depender da atividade biológica, vai depender do tipo de clima, vai depender do tipo de água. Né? Esse processo de sedimentação vai levar à formação das chamadas faces sedimentares, que seriam esses partes do afloramento que apresentam características diferentes em função de variações do ambiente, né? Vão permitir a obtenção de informações sobre a natureza e da área fonte, da natureza do sedimento e da área fonte, e permite descrever esses ambientes aí em 3 grandes grupos, os chamados grupos dos ambientes continentais, aqueles que estão localizados da parte interna do continente, aqueles de transição, que estão, né, entre os ambientes marinhos e os continentais, que correspondem às áreas litorâneas, e os ambientes marinhos, que são aqueles que estão localizados abaixo do nível do mar. Beleza? Então aqui a gente fechou, né, essa quinzena 14. Essa quinzena 14 a gente fecha aqui agora, tá? Na parte da manhã eu vou estar passando as atividades, os questionários, o questionário, né, os 2 questionários que vão estar já disponíveis a partir de amanhã, e os glossários aqui vocês vão, né, inserir, né, vocês vão inserir novos temas, e eu vou passar uma outra atividade também. Por enquanto essa atividade não vai valer nota, mas eu espero que vocês complementem, mas na próxima aula, na próxima quinzena, na quinzena 16, talvez a gente faça alguma coisa para estar trabalhando dessa parte, que a parte de mapas mentais. Eu quero que vocês foquem bastante nessa apresentação de ideias, nessa forma de estudo. Na realidade, a criação de mapas mentais é uma forma de vocês estudarem de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais focada, onde você, usando palavras-chave que vão ser determinantes para você lembrar determinados temas e determinados assuntos. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.